Preside essa segunda mesa Dr. Leonardo Sica, vice-presidente da Associação dos Advogados de São Paulo. Nós temos a grande honra de convidar para falar sobre controle de constitucionalidade, ministro Aires Brito. Convidamos à mesa, também para falar sobre controle de constitucionalidade, Dr. Oscar Vilhena Vieira. Convidamos nosso terceiro palestrante, Dr. Roberto Timoner. Com a palavra, presidente da mesa, Dr. Leonardo Sica. Bom, vamos, mesa composta, todas as saudações às autoridades, aos nossos colegas já foram feitas. Eu vou apenas saudar os advogados, advogadas, estudantes, estagiários e estagiárias que hoje aqui lotam o nosso auditório. É uma satisfação para nós lotar esse auditório. E também aqui saudar todos aqueles que nos assistem pela internet. Temos um público hoje na internet assistindo ao vivo pela Televisão ASP. E todos aqueles que nos assistem também pela TV Justiça, que está gravando o evento e irá em breve transmitir o evento e colocar no ar. A mesa, essa segunda mesa do evento, vai falar sobre controle de constitucionalidade. Nós temos ao nosso lado o ministro Aires Brito, que dispensa quaisquer apresentações. Ministro, a única coisa que eu falaria para o senhor que é um sonho antigo da casa tê-lo aqui. Não é? Já há alguns anos que tentamos convidá-lo, e especialmente nos 2 últimos anos, quando o senhor presidiu o julgamento da ação penal 470, nós achamos melhor não convidá-lo, esperar o senhor se recuperar, retomar um fôlego e voltamos à carga tão logo possível. Professor Oscar Vilhena Vieira, também constitucionalista que dispensa apresentações, diretor da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, também um amigo da casa. E ao final, o Dr. Roberto Timoner, advogado, conselheiro dessa casa, né, para aqueles que não conhecem, aqui na nossa casa é a voz do direito constitucional aqui da Associação dos Advogados de São Paulo e cumprirá com certeza com talento essa função aqui na mesa. Já dando início aos trabalhos, eu vou começar passando a palavra primeiro para o ministro Aires Brito. Obrigado, professor e doutor e presidente Leonardo Sica, pela apresentação tão carinhosa. Cumprimento todos com muita alegria, muita honra acadêmica, muito orgulho cívico, profissional, por me encontrar aqui na Associação dos Advogados Brasileiros e atendendo a um convite também do Instituto Vitor Nunes Leal. Estou a divisar Lúcia Peluso aqui, querida amiga, que fez esse contato também com tanto gosto, tanto carinho. Saúdo o querido amigo Oscar Vilhena, constitucionalista, professor emérito, amigo pessoal. O professor Timoner também me honra com sua presença, aumenta a minha responsabilidade para dizer algo de proveitoso nesse encontro, sobretudo acadêmico, né? E sem mais delongas, impondo a mim mesmo a exortação do mãos à obra, eu pensei em falar sobre controle de constitucionalidade, pensei inicialmente, né, fazendo um levantamento do que o Supremo tem decidido sobre esse tema de primeira grandeza constitucional,
a partir das colaborações, por exemplo, do ministro César Peluso, do ministro Pertence, que se encontram aqui presentes. Depois parei e disse, não, na verdade, os pressupostos, os objetos de cada ação de constitucionalidade, as peculiaridades de tramitação, eu acho que tudo isso é muito conhecido já no Brasil de hoje. A contribuição do Supremo tem sido extraordinária. E me impus um desafio de provocar alguns questionamentos. O papel do intelectual é sempre esse, não é? Não é que eu esteja aqui a me proclamar um intelectual consumado e, portanto, fazendo auto-lisonja na medida em que o intelectual desfruta de um prestígio bom na sociedade, não só brasileira como ocidental. Depois que René Descartes disse, penso, logo existo, toda pessoa que pensa, não é, se acha superior. E não é o meu caso absolutamente. Então eu digo, não, o papel do intelectual, para que serve o intelectual? Me parece que para duas coisas. A primeira, formular conceitos por conta própria. Né? Se debruçar sobre temas, analisá-los, né? E ao final formular um conceito próprio. Ou então trabalhar com conceitos alheios, porém somente depois de dissecá-los. O intelectual, por definição, ele é crítico. Ele vê as coisas analiticamente, objetivamente, disseca os textos normativos, disseca a doutrina, disseca a jurisprudência, e depois que se convence das coisas é que vai aderir, ou não aderir, se entender que o arsenal teórico sobre o tema não é de boa qualidade, ou pelo menos da qualidade por ele desejada. Então me bateu essa vontade de chegar aqui e agitar algumas ideias, mas a propósito do tema controle de constitucionalidade, que tem sido usado notadamente, né, para o controle dito concentrado, né, que é de feição objetiva, em cima não de casos concretos, de controvérsias empíricas, Paris e Menelau disputando o amor de Helena na Guerra de Troia, nada disso. Né? O controle concentrado, ele se debruça sobre teses, sobre temas, veiculados por atos normativos ou leis, pouco importa que a lei tenha ou não uma carga de normatividade, ou seja, as características da abstratividade, da generalidade e da impessoalidade, basta que seja uma lei, já se expõe a sua discussão mediante, não é, um dos mecanismos do chamado controle abstrato. Até quando não há lei, seria o caso da ação de inconstitucionalidade por omissão. Então me ocorreu o seguinte, esse nome controle está bem aplicado? Não seria um mantra intelectual? Um nome a que eufonicamente nos habituamos e pronunciamos meio mecanicamente, sem maior reflexão. Por que controle? Por que não como está na Constituição, no artigo 102? Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, processar e julgar. Então haveria um processo, um julgamento, uma jurisdição de constitucionalidade, mas não um controle propriamente dito. Vamos consultar a nossa Constituição. Compete ao Supremo Tribunal Federal, artigo 102, precipuamente a guarda da Constituição. Cabendo-lhe, aí vem, processar e julgar. Vem as causas originárias, os recursos ordinários e, finalmente, os extraordinários. Mas sempre processar e julgar. De onde se tirou essa palavra controle? Bem, eu fui à Constituição, curiosamente, e encontrei mais de 30 vezes a palavra controle e mais de 20 vezes a palavra fiscalização, porque também se usa, não é, professor Oscar Vilhena? Fiscalização de constitucionalidade. Quanto à jurisdição, não se usa. A Constituição não fala nem de controle nem de fiscalização. Fala, sim, que cabe ao Judiciário fiscalizar os notários
os registradores e respectivos prepostos, mas, evidentemente, no desempenho de uma função administrativa, não jurisdicional. E controle, sim, numa única oportunidade, no âmbito do CNJ. Cabe ao CNJ, que não é órgão jurisdicional, é de estrutura ao mesmo tempo político-administrativa, política nos termos da Constituição, administrativa nos termos da lei, cabe ao CNJ o controle das atividades financeiras e administrativas do Poder Judiciário e controlar o desempenho funcional dos juízes, dos magistrados. E, de fato, na Constituição, fiscalizar é ver por conta própria, é sindicar, é auditar, né, é investigar, vem a segunda fase, o controle. É assim que está no capítulo dos Tribunais de Contas, da fiscalização e controle. Fiscaliza-se para ver as coisas, se há irregularidade, se há enfermidade legal ou constitucional, e, subsequentemente, vem o controle para colocar as coisas nos seus devidos lugares jurídicos. O controle implicando já um juízo meritório, um juízo de mérito, um juízo de valor à luz do direito. Né? Não tem nada a ver com o judiciário no âmbito da jurisdição. O judiciário é uma instância de poder inerte, do ponto de vista de que, ao contrário da administração pública, não é dotado de autoimpulso, né, de competência ex officio, ordinariamente, tem que ser provocado. E o seu poder extroverso, né, resulta caracteristicamente com a decisão, com a prolação da sentença definitiva de mérito. E aí, professor Vilhena, professor Roberto, primeiro questionamento. Né? A palavra controle subsiste, tanto quanto a palavra fiscalização, a uma análise crítica, objetiva, tomando por ponto de análise o arsenal normativo da própria Constituição. Não é melhor chamar processo de jurisdição constitucional, ou simplesmente jurisdição constitucional. Por que controle de constitucionalidade? Bem, eu não vou responder, só faço perguntar. Eu não quero incorrer naquela sinceridade, aquela franqueza rude que me assalta a memória a propósito de uma criança. As crianças são muito francas, muito autênticas, né? Muito espontâneas, não fazem condescendência com o politicamente correto. Uma criancinha de 7, 8 anos esperava a própria tia que prometera ir ao cinema com ela. Como a tia se demorasse muito, no tocador, como se dizia antigamente, tocador, a guria perguntou: minha tia, por que você se demorou tanto? E a tia respondeu: porque estava me maquiando. Mas para que se maquiar, disse a guria. E a tia respondeu: para ficar bonita. E a criança de bate pronto: e por que não ficou? Não é à toa que Jesus Cristo disse: deixai vir a mim as criancinhas, né? Quem não volta a ser criança não entra no reino dos céus. Certamente, louvando-se no fato de que as crianças têm virtudes que nós perdemos à medida que vamos ficando adultos. É como se a gente se adulterasse na idade adulta em certas virtudes imprescindíveis que não deveríamos perder nunca. As crianças se admiram de tudo, né? Porque tudo é admirável mesmo. Elas veem tudo como se fosse pela primeira vez, porque de fato nada existe pela segunda vez. Não era Heráclito que dizia: ninguém entra 2 vezes nas águas de um mesmo rio. Eu acho que se fôssemos atualizar a linguagem de Heráclito, diríamos: ninguém entra 2 vezes nas águas nem do seu próprio rio, né? Nem da sua própria interioridade. E dizia: só a mudança que não muda. E as crianças, como que heraclitianamente, ou heracliticamente, como outros chamam, análise heraclítica, as crianças presentificam a vida, não é? Vivem intensamente a realidade,
fazem do breve o intenso. Quem sabe a única forma de fazer da experiência, da eternidade uma experiência, a única forma de fazer da eternidade uma experiência é, como dizia Vinícius de Moraes, é fazer do breve o intenso. Não é que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então as crianças não sofrem de melancolia, não têm saudade de nada. Elas sabem como que intuitivamente que viver do passado é como querer içar um sol que já se pôs. E nem fazem planos, nem projetos. As crianças não estão nem no futuro, nem no presente, nem no passado. Estão focadas, centradas absolutamente no presente, o que é notável, né? Então eu não vou dar a resposta. Vou prosseguir. Vou prosseguir com outra pergunta, talvez inquietante, que é a seguinte. Qual é o significado de guarda da Constituição? Já sabemos que o Supremo guarda a Constituição por duas vias, em tema de constitucionalidade. A via de exceção, também chamada de defesa, incidental, nos processos de feição objetiva, de feição subjetiva, pressupondo uma controvérsia entre partes bem determinadas, ou pelo menos determináveis, diria o ministro Sepúlveda Pertence, pelo menos determináveis. E a segunda via, via dupla, via de mão dupla, pela qual o Supremo guarda a Constituição, é justamente a concentrada, nos processos de feição objetiva. O em tese, a Constituição fala em tese a propósito de ADO, é em tese mesmo, o que se discute é uma tese, é um tema, não é um fato, não é um caso. Muito bem, o que é guarda? Compete ao Supremo a guarda da Constituição. E mais ainda, precipuamente. O que é precipuamente? Será que precipuamente é apenas, principalmente, sobretudo guardar a Constituição? Mormente guardar a Constituição? Ou elementarmente guardar a Constituição? Essencialmente guardar a Constituição? Fundamentalmente guardar a Constituição? Guardar a Constituição como a sua verdadeira razão de ser. Daí o nome Supremo Tribunal Federal. Porque ele é o guardião mor, o guardião por excelência, da lei suprema. Há uma correspondência nominal. A lei não é suprema por ser guardada pelo Supremo Tribunal Federal, mas ele é um Supremo Tribunal Federal por guardar, mais que outras instâncias, a lei suprema. Uma correspondência nominal que me parece da própria lógica do direito. Vou fazer um paralelo aqui que não me parece extravagante, não. Esquisito, muito menos esdrúxulo. Ainda uma vez recorro ao magistério e à lembrança do ministro Pertence, que foi do Ministério Público, foi Procurador-Geral da República, exponencial Procurador-Geral da República. Cabe ao Ministério Público, nos termos do artigo 127 da Constituição, antes daquelas competências tópicas, pontuais, do artigo 129, dentre as quais a propositura da ação penal pública com privatividade, incondicionada, naturalmente. Cabe ao Ministério Público a defesa do regime democrático, da ordem jurídica e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Fiquemos na primeira. A primeira, na verdade, é defesa da ordem jurídica. O Ministério Público é essencialmente, fundamentalmente, ele não é um órgão de acusação elementarmente. Ele é um órgão de defesa da ordem jurídica. Ele é custos legis, atualizando a linguagem, custos iuris. Ele defende todo o direito e não só a lei. Ele defende a lei, mas na perspectiva da sua aplicabilidade moral, na sua aplicabilidade ética, na sua aplicabilidade impessoal, na sua aplicabilidade eficiente, na sua aplicabilidade pública. E, portanto, no artigo 37 há um princípio implícito da juridicidade, um continente. Legalidade é apenas um elo, um conteúdo, um elo da cadeia da juridicidade, um conteúdo desse continente da juridicidade, como são conteúdos a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Então, o Ministério Público, a qualquer momento, ele deixa de acusar, deixa de recorrer.
deixa de denunciar, porque acima da sua função de órgão de acusação está a defesa da ordem jurídica. Então, o Supremo Tribunal Federal aplica todas as suas competências, todas, originárias, em grau de recurso ordinário, em grau de recurso extraordinário, todas, na perspectiva da Constituição, na perspectiva da vitalização do texto constitucional, para tornar a Constituição um corpo vivo, para homenagear a Constituição, na sua densa principiologia e na sua rede também esparramada de preceitos de materialidade até hoje espantosamente grande, né? Porque a Constituição se apropriou de temas antes reservados a, diria Miguel Reale, outras províncias jurídicas. E devemos até tirar partido disso, dessa expansividade material da Constituição, começando sempre nossas análises jurídicas, não pelo direito administrativo, direito previdenciário, direito de trabalho, direito civil, penal, mas pela Constituição. Então, principalmente, me parece que é mais do que sobretudo, é mais do que principalmente, é mais do que mormente. E guarda aí outro paralelo com o Ministério Público. Guarda é mais do que defesa. O Ministério Público defende a ordem jurídica e, portanto, defende a Constituição. Defende o regime democrático, defende os interesses sociais e os individuais indisponíveis. Mas o Ministério Público defende postulacionalmente. Carmen disse que para a gente não falar difícil, mas às vezes a gente tem que recorrer a uns neologismos aí. O Ministério Público, como os outros exercentes de função essencial à jurisdição, eles postulam. O Ministério Público denuncia, opina, postula. Os advogados postulam, os defensores públicos também. Os juízes não. Os juízes, eles defendem a Constituição decisoriamente e não postulacionalmente. Então, eles blindam a Constituição, eles contra fatores de agressão, ou totalmente ou parcialmente. O Judiciário coloca a Constituição a salvo de agressões, partam de onde partirem essas agressões. Então, é uma guarda muito mais qualificada. Eu penso não exagerar ao dizer que nós estamos vivendo 3 eras convergentes. A era da Constituição, lei das leis, única lei originariamente redigida, única lei que o Estado não faz, entretanto, é a lei de todas as leis que o Estado faz. A Constituição como o único momento normativo que vai da sociedade, sob a forma de nação, ao Estado, e não do Estado à sociedade. Talvez por isso ela não seja tão prestigiada por todos nós. É porque aqui no Brasil o Estado chegou antes da sociedade, diferentemente dos Estados Unidos, em que a sociedade chegou antes do Estado. Então, tudo que vem do Estado, no inconsciente da gente, no imaginário coletivo, é mais importante do que tudo que vem da sociedade. Então, a única lei que não vem do Estado, na sua redação originária, mas sim da sociedade-nação. Não é da sociedade-população, porque sociedade-população é povo. Sociedade, nação é outra coisa. É o povo, sim, mas temporalmente tridimensionado. O povo de ontem, o povo de hoje, o povo de amanhã, exatamente como na família da gente. Há uma ancestralidade, uma coetaneidade e uma posteridade. Uma linha imaginária entre o passado, o presente e o futuro. Isso é família, isso é nação. Renan dizia, nação é uma alma, é um princípio espiritual. E Fernando Pessoa não tirava por menos, as nações são mistérios, cada uma delas é um mundo todo à parte. Então, isso já me habilita a dizer o seguinte: está correto dizer que o Supremo, quando retira a eficácia, ou suspende ou retira em definitivo, no dito controle concentrado, de um ato normativo ou de uma lei, quando o Supremo se contrapõe ao conteúdo da lei, total ou parcialmente, com ou sem redução de texto,
O Supremo é legislador negativo? Não é mais um mantra essa história de legislador negativo? Legislador negativo? O Supremo não é legislador. É tirante quando redige o seu regimento interno, mas como expressão de autogoverno, no uso de uma competência diretamente constitucional, configuradora de autonomia política. O Supremo julga, faz parte de julgar essa contratura na lei. Isso não é legislar negativamente. Pode-se até dizer, não, mas é uma posição decisória contra-majoritária. Até nisso é preciso cuidado com a expressão. Por quê? Eu estava dizendo, a nação, ela é dona de uma vontade normativa permanente. Permanente. A nação é sustentável, como se diz hoje em linguagem ecológica. Ela se retroalimenta. É uma viagem sem volta. É um contínuo. Digamos assim como um rio é um só rio da nascente à foz, né, nós aqui fragmentamos o rio para melhor compreendê-lo em nascente, corrente e foz. A nação é uma só nação da primeira geração à última. É por isso que a última geração tem que responder pelos erros das primeiras, das primitivas, das primevas, das primazes gerações. Por exemplo, cotas raciais. É preciso, mais do que combater o preconceito, compensar os que sofreram historicamente preconceitos ignominiosos, inomináveis. Por quê? Porque a geração de hoje responde pelo que fez a geração de ontem, ou de tresantontem, como se diz no interior, porque a nação é intergeracional. Intergeracional. Eu acho que essa compreensão histórica das coisas, e sociológica das coisas, e psicológica das coisas, eu acho que ajuda a compreensão do direito, de cada dispositivo jurídico interpretado e do sistema jurídico na sua globalidade. Então, quando o Supremo Tribunal Federal se contrapõe à vontade normativa do Congresso Nacional, está se contrapondo a uma vontade normativa expressional da vontade do povo, porque é uma vontade, o Congresso Nacional manifesta uma vontade quadrienal. Os mandatos duram 4 anos, mesmo os mandatos de senadores que duram 8 anos, mas a legislatura não, a legislatura é de 4 em 4 anos. Então, a Constituição originária, professor Vilhena, ela exprime uma vontade normativa permanente, que o Supremo Tribunal Federal confirma quando julga uma lei inconstitucional, ou quando julga uma lei ADC constitucional. O Supremo se contrapõe a uma vontade normativa transitória do Congresso Nacional, para confirmar a vontade normativa permanente da nação brasileira manifestada na Constituição. Então é preciso muito cuidado com as palavras, para não parecer que, por exemplo, quando o Supremo confirma a inteireza, a integridade de uma cláusula pétrea, para o Supremo não se expôs esse tipo de crítica. As cláusulas pétreas cumprem uma função conservadora. Elas engessam as novas gerações para homenagear as antigas gerações elaboradoras da Constituição. Ora, as cláusulas pétreas significam a garantia do avanço, a vedação do retrocesso, porque assim elas foram qualificadas por uma vontade normativa permanente, que é a vontade normativa dessa instância chamada nação, a menos que não se trabalhe com a categoria da nação. Da nação é um cacófato, né? Eu sei bem disso. Os meus ouvidos de poeta, os meus tímpanos aqui, todas as vezes que eu digo da nação, eu mesmo digo, meu Deus do céu, eu não tenho como fugir dessa armadilha eufônica, anti-eufônica, mas não tem jeito, né? É como, digamos, situação jurídica cativa. Como é que eu posso evitar cativa
eu não tenho como evitar. Situação jurídica, eu tomo fôlego e digo ativa, para ver se desfaço. Então, o Supremo não é um legislador negativo, a meu sentir. É uma provocação também. Posso mudar de opinião. O que significaria preceito fundamental? Ação de descumprimento de preceito fundamental. Olha, a Constituição é clara. Quando ela quer dizer princípio, ela diz princípio. Quando ela quer dizer preceito, ela diz preceito. Será que a Constituição não se atualizou cientificamente e passou a adotar categorias semânticas desse novo modelo, o mais contemporâneo de todos, de ciência jurídica, que atende pelo nome de pós-positivismo? Porque para o pós-positivismo, o direito positivo, o direito objetivo, sinônimo de ordem jurídica, de ordenamento jurídico, o direito só tem por repertório normas. Ele é constituído de normas. Ele é elementarmente um sistema de normas, um conjunto ordenado de normas, opostas pelo legislador, pelo poder público, ou recepcionadas pelo poder público, ou as normas originárias da Constituição. Para mim, só há uma instância pública não estatal, é a Assembleia Nacional Constituinte. Para mim, a Assembleia Nacional Constituinte é a única instância pública não estatal. Tudo mais que for público já é estatal. Mas é um ponto de vista que talvez seja muito isolado. Mas o que eu quero dizer é isso, não é? É que a Constituição parece que se louvou bem no pós-positivismo para entender que norma é gênero, cujas espécies são os princípios e as regras, ou preceitos. Então, quando a Constituição fala de preceitos, está falando de regras, não está falando de princípios. O título primeiro da Constituição se chama dos princípios fundamentais. O título segundo se chama dos direitos e garantias igualmente fundamentais. Por que a repetição do adjetivo plural fundamentais? Bem, a minha explicação é essa. É porque, sem os direitos e garantias fundamentais, os princípios fundamentais do título primeiro, dignidade da pessoa humana, valorização do trabalho, pluralismo político, cidadania, esses princípios fundamentais não passariam de uma aparatosa bolha normativa. Eles não teriam conteúdo, não teriam elementos conceituais e não serviriam jamais como normas para resolver casos concretos. Então, o título segundo, chamado de Direitos e Garantias Fundamentais, tem essa serventia de aportar consigo os conteúdos, os elementos conceituais dos princípios fundamentais, dando consequência às coisas. Por exemplo, o artigo 5º da Constituição diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Onde se lê sem distinção, é de se ler sem discriminação, né? Porque o típico da lei é fazer distinções. Só há necessidade de lei para distinguir. Então, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes a e vem vida. Em seguida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, nos seguintes termos. O que é que esse dispositivo está dizendo? Está dizendo o seguinte, que o princípio da dignidade da pessoa humana só faz sentido se o direito cercar a vida também humana de condições de igualdade, de propriedade, de segurança, de igualdade, etc. Então, na verdade, o artigo 5º densifica, né, dá conteúdo ao princípio da dignidade da pessoa humana. Ele retoma, relança o discurso principiológico do artigo 1º, inciso 3º, dignidade da pessoa humana, para que esse princípio signifique algo no cotidiano existencial, né, no cotidiano das pessoas, do país, do Estado. Então, os preceitos estão a serviço dos princípios. Alguns preceitos são chamados de fundamentais
porque estão imediatamente a serviço de princípios fundamentais, tudo rotulado pela Constituição. Então, me parece que a ação de descumprimento de preceito fundamental deve partir desse pressuposto. Não são de princípios fundamentais. Porque, se for assim, o próprio judiciário faz parte dos princípios fundamentais. Está lá no artigo 2º. Né? Os poderes da República são 3 os poderes da União, são poderes da União independentes Não, vamos ler. Vamos ler. Artigo 2º. Não vamos falsear. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Isso é preceito ou é princípio? E a ação é de descumprimento de preceito fundamental. Senão nós vamos alargar tanto, né, o âmbito conceitual de preceito fundamental, que não vai sobrar nada, tudo serve para o preceito fundamental. Aliás, temos dito isso, né, generosamente no Supremo, que é uma ação de feitio subsidiário, como que dizendo, o que não couber na ADIM singela, na ADIM por omissão ou na ADC, cai no âmbito da ação de descumprimento de preceito fundamental, mormente para submeter ao Supremo Tribunal Federal o exame do direito pré-constitucional e do direito municipal, quando confrontado diretamente com a Constituição. Veja que mecanismo de largo espectro. Né? Se a gente ainda disser que a DPF, a ação de descumprimento de preceito fundamental, também alcança os princípios, acho que é uma demasia do ponto de vista da interpretação. É verdade que essa Constituição, como nenhuma outra, investiu na sua força normativa. Parece que todos leram o livro de Conrad Hesse, A Força Normativa da Constituição, tão bem prefaciado pelo ministro Gilmar Mendes. Essa Constituição é impressionante, como apostou todas as suas fichas na sua concretude, dizendo no parágrafo 1º do artigo 5º, né, os direitos e garantias fundamentais, não só os individuais e coletivos, os direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata. E no parágrafo 2º, os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros, decorrentes do regime, que eu entendo que é o regime democrático, e dos princípios por ela adotados e dos tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil faça parte. Como se fosse pouco, criou 2 mecanismos, o do mandado de injunção e o da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, dizendo, naquilo que Constituição, não for auto-aplicável, não há problema. Eu coloco ao dispor, não é, dos sujeitos jurídicos o mandado de injunção para resolver reivindicações subjetivas relacionadas com as prerrogativas da nacionalidade, da liberdade, da nacionalidade, da cidadania, e dá a uma terceira. Aqui também. É o artigo, inciso 71 do artigo 5º. Conceder-se-á mandado de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, e em abstrato, eu disponibilizo para os habilitados à propositura da ADIM, comum, singela, eu disponibilizo a ação direta por omissão, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, é uma Constituição que realmente se deseja auto-aplicada. Quando dizem que o Supremo se tornou ativista, proativo, concretista, eu digo para mim mesmo, ativista é a Constituição, proativa é a Constituição.
concretista é a Constituição. E o que é virtude na Constituição? É defeito no seu aplicador? Todos elogiam a Constituição por sua vertente concretista. O que é virtude nela? É defeito no aplicador dela? Então, vou prosseguir. O que significaria jurisdição concentrada? O que é essa concentrada? Por quê? Bem, aí me parece que é uma qualidade do órgão judicante. É porque o destinatário da ação é per saltum, com imediatidade, sem mediação de outra instância judicante, o Supremo Tribunal Federal. A ponto de me permitir dizer que, do ponto de vista democrático, a jurisdição constitucional, por via de exceção ou acidental, ela é até mais democrática, porque prestigia os órgãos judicantes de base. E para que o ato, julgado pelo Supremo como inconstitucional, se prive em definitivo, erga omnes, isso nas ações de feitio subjetivo, para que o ato se prive de eficácia genericamente, em relação a todas as pessoas, é preciso a participação do Senado Federal. Então, é muito mais democrático, né? Vamos convir. O chamado controle, entre aspas, de constitucionalidade por via de exceção. Porque passa por instâncias judicantes outras, o que significa prestígio aos órgãos jurisdicionais de base, e ainda incorpora a participação do Senado Federal, que precisa se pronunciar no sentido da privação definitiva dessa virtude da execução. Aliás, isso no Supremo Tribunal Federal tem suscitado muito debate, mas eu penso assim, acho que o ministro Peluso também, o ministro Pertence, eu acho que nenhum de nós três exclui, não é, a participação do Senado, não. O Senado está ali para participar desse democrático processo, porque o fato é o seguinte: quando o Supremo julga uma lei inconstitucional, um ato normativo, mesmo que procedente de outro poder que não legislativo, o fato é que o sistema da separação de poderes ou da tripartição de poderes experimenta uma fricção, né, um abalo, um tensionamento, para não dizer um trauma. Porque a lei ou o ato normativo, qualquer deles, entra no sistema jurídico por um modo e, quanto à eficácia, vai sair por outro modo. Vai sofrer uma contratura. É por isso que na Europa as cortes constitucionais estão fora do esquema da tripartição dos poderes, não fazem parte do esquema da tripartição dos poderes, para que não haja um trauma, né, no sistema de freios e contrapesos, um abalo maior. Então, esse controle concentrado que nós adotamos, controle entre aspas, eu prefiro dizer agora, doravante, jurisdição concentrada, né, ele é menos democrático do que o outro, mas tem uma vantagem. Como é uma via de atalho, per saltum, com imediatidade, salvaguarda mais rapidamente, mais celeremente a Constituição Federal. E o papel do Supremo é de guarda, né, da Constituição Federal, fazendo, devendo fazer, né, precipuamente naquele sentido de elementarmente, essencialmente, né, como a sua própria razão de ser. Olha, eu teria muito mais coisas para falar em termos de provocação, mas eu vou parar por aqui. Há outras pessoas que estão à espera do microfone e que certamente têm muito mais a dizer do que eu, muito melhor, e me parece que sobrevém uma fase também de debate. Então, se não dissequei para os senhores a jurisprudência do Supremo, o modo pelo qual o Supremo tem exercido a sua jurisdição, né, concentrada de constitucionalidade, quero ficar pelo menos com a impressão de que tem alguma serventia, alguma utilidade
esse rol de questionamento que eu lancei aqui perante este público tão atento, pelo que agradeço antecipadamente, e tão qualitativamente seleto. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Aires Brito. Certamente voltaremos a ouvi-lo ainda hoje, com certeza. Já passo a palavra ao professor Oscar Vilhena Vieira. Bom, boa tarde a todas e a todos. É um enorme prazer. Realmente fiquei encantado com esse convite, que, embora absolutamente imerecido, eu não resisti. Eu sou muito irresponsável, eu aceito, ainda que eu não mereça. Mas isso se deve única e exclusivamente, esse convite, à generosidade da doutora Lúcia Peluso, meu querido amigo Leonardo Sica, que eu não sei por que razão me fizeram esse convite, mas de qualquer forma eu aceitei. O máximo que eu posso fazer para atendê-los da melhor forma possível é tentar falar pouco, né? Então, eu já passo imediatamente ao prazer de estar aqui na companhia do meu querido ministro Carlos Aires Brito, figura marcante para todos nós, um juiz de uma importância fundamental para o Brasil, no momento onde as coisas se tornavam mais obtusas. O senhor foi capaz de dar um rumo muito claro. Então é um prazer estar aqui ao seu lado, ao lado do Roberto, e, evidentemente, constrangido de falar na figura de figuras que são os meus heróis, né? Aqui o meu herói número 1, aqui o ministro Sepúlveda pertence, que, em alguma medida, ocupa para a minha geração o papel de Vitor Nunes Leal para a geração anterior, né? É aquele que foi o jurista da transição, né? O jurista que teve um papel essencial não só no desenho das nossas instituições. Isso, às vezes, as pessoas acertam, mas, fundamentalmente, na implementação dessas nossas instituições. Então, falo constrangido, com certo temor reverencial ao senhor, e, em sua figura, homenageio a todos os outros aqui presentes. Rapidamente e com o mínimo de protocolo possível, para que haja tempo para que nós possamos discutir. A jurisdição, assumindo já a provocação do ministro, a jurisdição constitucional, que eu acho que é o termo correto mesmo, brasileira, ela é uma jurisdição muito longa, muito tradicional e que passa por um processo de constante evolução. Agora, não há dúvida alguma de que aquela que começa em 1988, e não faço isso em homenagem aos que estão aqui, foi a que mais acertou. Se João Mangabeira dizia que o Supremo foi o órgão que mais errou durante a Primeira República, eu diria que o Supremo foi o órgão que mais acertou na nossa República. E é evidente que todos nós aqui somos advogadas e advogados, todos nós temos críticas a algo que os senhores decidiram em algum momento da vida. Mas a instituição, enquanto corte, ela realmente foi capaz de não só substituir a dimensão moderadora que nos períodos autoritários anteriores coube às Forças Armadas e, portanto, serve como âncora da democracia, como estabilizador da democracia, e isso por si só já mereceria todos os aplausos a uma instituição. É a primeira vez na história do Brasil em que esta figura moderadora na República é um órgão que é legalmente constituído para essa função. Talvez durante o Império nós tivéssemos o imperador com essa função. Então, só por isso, esse órgão que substitui aquele que mais errou. E mais do que isso, ele também é um órgão, como diria, em oposição àquilo que diria Leomar Balieiro, ele não é um desconhecido, ao contrário, ele se tornou um protagonista do processo político brasileiro a partir de 1988. Né? E eu não preciso dar provas disso, todos nós aqui conhecemos, não há questão de natureza moral, política ou econômica relevante nesse país que não tenha passado ou terminado dentro do Supremo Tribunal Federal. E isto é algo que eu diria muito peculiar à história brasileira, esta proeminência do Supremo Tribunal Federal, mas também nós temos que ter um pouco de humildade e ver que isto é, em alguma medida, uma onda internacional, né, que começa no final da Segunda Guerra
que é reforçada a partir das transições no sul da Europa, como Portugal e Espanha, e que, em alguma medida, na terceira onda de democratização, do qual o Brasil é um dos primeiros países, a partir do final dos anos 80, mas com a queda do muro, também na África do Sul, nós temos um processo de reconstitucionalização, pegando a descrição de novo, a era da Constituição. Talvez o constitucionalismo nunca tenha sido tão hegemônico quanto a partir do final dos anos 80. E, como nós sabemos, o constitucionalismo, embora seja um primo da democracia, ele com ela não se confunde, porque o constitucionalismo também é, em alguma medida, uma institucionalidade que busca frear os abusos eventualmente cometidos pela democracia. Pelo menos assim que foi desenhado por Madison, quando falava: se para a tirania da minoria nós temos o majoritarismo, para a tirania do majoritarismo nós temos o constitucionalismo. Tá? Então, é um sistema que, em alguma medida, é formulado e é estabelecido por todos aqueles que temem, em alguma medida, que a democracia possa sair dos seus trilhos. E é esse o modelo de democracia que nós assumimos a partir dos anos 40 e que, no Brasil, claramente nós assumimos. Tecnicamente, na ciência política, seria a democracia consensual. Não há simplesmente um vitorioso, que é aquele que tem a maioria no jogo eleitoral, mas ele tem que passar por uma série de crivos consensuais, e o Supremo é, sem dúvida nenhuma, o maior desses crivos. Então, o Brasil, em alguma medida, ele está no mesmo grupo que as democracias que se conceberam nas últimas décadas. No entanto, há sim uma peculiaridade no protagonismo do Supremo Tribunal Federal. E isso me parece que é resultante de diversas forças. Tá? A primeira delas, sem dúvida nenhuma, é a natureza da nossa Constituição, que é um compromisso maximizador. Né? O Jefferson costumava, ao explicar a Constituição tão sintética norte-americana, que só tinha procedimentos, ele falava: eu entendo, essa Constituição... O Jefferson estava muito bravo quando ele voltou da França, ele era embaixador, chegou nos Estados Unidos, chegou lá e viu uma Constituição sem direitos, sem uma carta de direitos. Ele chama o Marshall e fala: vocês enlouqueceram, nós fizemos a Revolução para criar direitos, vocês não puseram. Mas ninguém chegava a um acordo sobre quais direitos. Por isso nós optamos uma Constituição procedimental. É uma everyone's second choice, né? Uma segunda escolha de todos nós. Eu brinco sempre que a Constituição de 88 é uma everyone first choice. Todos tiveram lá preservados os seus interesses. Então é evidente que uma Constituição com esta dimensão, e que é, nas palavras de novo do ministro, guardada pelo Supremo, dá ao Supremo uma tarefa incomensuravelmente maior do que aquela que ela tinha nos regimes anteriores. Guardar uma Constituição com esta ambição, como tem a nossa, sem dúvida nenhuma, é uma tarefa hercúlea, tá? E que o Supremo vem realizando. Ora, não é só culpa da Constituição, e também não estou dizendo que a Constituição seja ruim por isso, eu acho que essa é uma Constituição que tem uma enorme resiliência, uma enorme capacidade de embalar a nossa democracia, de transformar a sociedade brasileira. No entanto, ela é uma Constituição que sobrecarrega, pelo grau de promessas que faz, os órgãos que têm a responsabilidade de guardá-la, e o Supremo em especial. Tá? E este órgão Supremo, que tem essa responsabilidade, ele, na realidade, aí sim se diferencia, e eu peço que os meus colegas me corrijam, e os ministros também, que têm muito mais conhecimento que eu, mas eu desconheço um tribunal de ápice, um tribunal de cume, um tribunal com essa relevância, que acumule tantas atribuições como o Supremo Tribunal Federal. Tá? Em quase todos os países, as funções que foram reservadas ao Supremo estão divididas pelo menos em 3 tipos de instituições judiciais. Tá? Primeiro, Tribunal de Recursos. O Supremo é o maior tribunal de recursos desse país. Tá? Segundo, ele é Corte Constitucional. Terceiro, ele é não só foro privilegiado, como foi colocado aqui para questões criminais, mas também ele faz o varejo ali da política que é judicializada. Tá? Essas funções, em outros países, estão muito bem divididas. Então, evidentemente, que os tribunais têm mais tranquilidade para fazer. Quer dizer, quando nós, não vamos nem pegar o caso americano, que é sempre obsceno. Né? Estava aí o secretário-geral da Suprema Corte Americana essa semana, que nos foi visitar, e ele falava: nossa, mas no ano passado nós julgamos 81 casos. Tá? 81 casos, e foi uma loucura.
né? Então, o senhor julgava 81 casos por quantos minutos? Então, evidentemente que há uma distinção de modelo, mas o fato é que essa concentração de competências faz do Supremo um órgão realmente muito poderoso, dentro da estrutura brasileira. Ora, não é simplesmente a atribuição de competências, que, ao meu ver, deveriam ser destrinchadas, evidentemente, para que nós possamos ter um sistema mais racional, mas também a incumbência que foi dada ao Supremo Tribunal Federal, sem grandes cerimônias, para que ele desse a última palavra dentro do sistema político brasileiro, naquilo que é a forma mais elaborada de manifestação da vontade democrática, que são as emendas constitucionais. Aí falo com tranquilidade, o ministro Sepúlveda, ministro Peluso foram pessoas que leram com certa restrição, que eu acho absolutamente correta, essas cláusulas. Né? Porque se o Supremo tratar uma emenda constitucional com a mesma facilidade ao derrubá-la que ele trata uma legislação, ele está se sobrepondo à manifestação mais profunda da democracia supermajoritária que nós temos. Né? E qual é o fundamento para que ele faça isso? Não pode ser qualquer um, o senhor novamente o deu. É quando essa cláusula é lida como habilitadora do processo democrático. Se ela for lida como protetora dos privilégios passados, sem dúvida nenhuma, isso perde todo sentido. Bom, nesse âmbito que eu chamei de forma muito deselegante, algum tempo atrás, de supremocracia brasileira, onde o Supremo dá a última palavra sobre muitos temas, tá? E por distintos modos de produção das suas decisões, um deles, um excesso de decisões monocráticas, o que é um problema em qualquer país. Tá? Então, em face disso e em face da própria dificuldade operacional, é que nós tivemos a emenda 45, que tenta corrigir algum desses problemas. Veja, mais uma vez, nenhum dos problemas causados pelo próprio Supremo, mas ao qual o Supremo foi exposto e teve que conviver ao longo desses 26 anos. Né? Mas há alguns problemas que hoje se demonstram ainda insuperados por essa emenda. E essa percepção é uma percepção, seja nossa como profissionais, ou uma percepção da própria sociedade. Nós, como profissionais, sem dúvida nenhuma, vemos que o sistema judicial brasileiro, como um todo, não é o Supremo como um todo, é um sistema de baixíssima integridade. Não estou falando de integridade moral, não estou falando de corrupção, estou falando de uma falta de consistência jurisprudencial. Tá? Cada vez mais nós vemos não só tribunais, dentro dele as turmas decidem de formas distintas, né? Mas, eventualmente, outro dia o doutor Moro me falava isso, de desembargadores que, numa mesma sessão, dão votos distintos para casos iguais, o que, evidentemente, chama a atenção de que deve estar chamando assessores muito pluralistas, né? E nós temos um problema aí muito contundente. Né? Lógico, ele não sabe, vota um de cada jeito, se você não tem... Bom, isso tem levado uma preocupação e, evidentemente, a falta de integridade do próprio Estado de Direito brasileiro. Afinal, se existe um sentido no Estado de Direito, é que as regras sejam aplicadas de forma igual para todos. Então, há um problema, como há um problema de imensa lentidão. Né? Isso tem se refletido em pesquisas de opinião, onde os tribunais brasileiros aparecem, né, com um nível de confiança muito baixo. Apenas 33% da população brasileira confia nos tribunais brasileiros. Né? O que é um índice semelhante ao da polícia, 31%. E nós sabemos que as pessoas não confiam muito na polícia. Né? Isso é muito preocupante. Né? O que nos impõe urgência em buscarmos algumas reformas. Né? E passo também, sem nenhum protocolo, com o risco de estar sendo absolutamente arrogante ao propor isto, ainda mais na frente das pessoas que aqui estão, para uma lista de algumas coisas que poderiam, talvez, contribuir para que o nosso sistema adquirisse mais integridade no sentido de coesão do processo decisório e das decisões que se aplicam em todo o território nacional.
Em primeiro lugar, e aí eu gostaria de homenagear o ministro Peluso, porque foi quem, de maneira mais contundente, mais corajosa, trouxe isso para a discussão política brasileira e, infelizmente, a sua proposta, de tanto manipulada, né, vem sendo razoavelmente deturpada, mas o fato é que, se hoje nós não tivermos uma mudança radical na porta de entrada da jurisdição constitucional, né, nós não conseguiremos levar esse sistema adiante. Né. E aí é que o ministro pertence num voto muito bacana da época do governo Collor, quando ele destaca o modo como operam os nossos sistemas concentrado-difuso. Ou seja, nós temos um erro, talvez constitucionalistas são muito, diz que o pequeno, a melhor definição de ego é o pequeno constitucionalista que cada um carrega dentro de si, né? De ver que a jurisdição concentrada é a única existente. Quer dizer, hoje nós temos mais de 15 mil juízes que podem exercer com enorme sofisticação a jurisdição constitucional, desde que haja um balizamento para que eles corram pelo mesmo leito e, eventualmente, alternativas, experimentações sejam vislumbradas, testadas e, eventualmente, corrigidas. Né? O que nós não podemos é ter um sistema anárquico de jurisdição constitucional. Então, acho que a primeira coisa, sem dúvida nenhuma, é nós retomarmos a discussão sobre o duplo grau de jurisdição. O Brasil não pode ter 4 graus de jurisdição, não pode ter 3, o Brasil precisa ter 2, tá? E os tribunais superiores, sem dúvida nenhuma, têm que ter um papel simplesmente de harmonização, de tribunal federal, né? Isso torna a vida do tribunal talvez um pouco mais aborrecida, né? Mas é função fundamental de guardar essa harmonia, né? E isso me parece o que é mais urgente dentro da reforma constitucional. Veja, se isso exige um grau de energia política muito grande, porque nós vamos precisar de eventuais reformas, existem outras coisas que podem ser feitas dentro da cultura jurídica, né? E o primeiro passo, que eu acho que é um exercício que os constitucionalistas no Brasil, nós não fomos capazes de ajudar o Supremo nisso, é na criação de uma teoria clara da deferência, o que não é para que eu julgue. Né? Onde a última palavra não é minha, a última palavra é do outro poder. O ministro Paulo Brossard tinha muita clareza, tem muita clareza ainda, mas tinha quando... Isto não foi dado a mim resolver em último lugar. Eu lembro da primeiro voto dos crimes hediondos, ele fala, essa lei é horrível, isso é uma política terrível, etc. Agora, não sou eu que fui eleito para escolher isso. Então, não estou dizendo que ele tivesse certo naquele caso, mas nós precisamos reassumir uma teoria sobre o que é de responsabilidade do político e o judiciário deve ser deferente a ele, ainda que ele esteja errado. Por quê? Por um fato básico, que numa democracia aquele que erra pode ser punido pelo eleitor. Quando o juiz assume a responsabilidade de errar em último lugar, ele não pode ser punido por ninguém. Né? E é por isso que nós temos um sistema de separação de poderes, onde a versão, o lado democrático é extremamente importante. Né? Bom, se nós assumíssemos algo como a PEC proposta pelo ministro Peluso, evidentemente que isso daria ao Supremo um alto grau de discricionariedade para escolher o que é importante ser julgado. Né? E essa questão, às vezes, é mal compreendida, porque isso não é aumentar o poder do Supremo, porque no momento em que ele escolhe pouco, significa que ele está reforçando as instâncias inferiores, que é aquilo que o senhor falou. Tá? Os tribunais dos Estados, muitas vezes, hoje são meros entrepostos, porque as decisões não terminam ali. Tá? Nós precisamos reforçar. Nós quisermos a integridade do Estado de Direito, significa que as autoridades precisam tomar decisões que terminem, que parem de pé e que resolvam os seus problemas e não a interminabilidade que hoje nós assistimos. Então, esse é um segundo ponto que me parece que é fundamental, o reforço da jurisdição federativa por intermédio de uma maior deferência do Supremo aos tribunais locais, exercendo, sim, uma capacidade maior de análise sobre aquilo que efetivamente ele precisa julgar e corrigir. Tá? Acho que o Supremo precisa, e isso nós, advogados, ficaríamos imensamente contentes, ter
um modelo mais adequado de estabelecimento da sua agenda, né? A agenda ela é muito a curto prazo, né? Não sei se o modelo americano seria o mais adequado, de que você recebe os casos, determina aqueles que serão julgados no próximo ano judicial. Eu não estou falando, evidentemente, da jurisdição concentrada, eu estou falando da difusa, né? Pelo qual realmente haja uma previsão, uma vez que o Supremo se tornou quase que uma nova ágora da política brasileira, onde os grandes temas são debatidos, para que a sociedade possa compreender, para que ela possa submeter ao escrutínio social aquilo que o Supremo vá julgar. Então, me parece que essa agenda da semana que vem, ela é sempre muito... Não estou nem dizendo se a gente consegue chegar lá de avião, isso é outra história. Eu estou falando enquanto debate político nacional. Sabemos que no próximo semestre iremos discutir a questão do aborto, da ação afirmativa, de que modo a sociedade vai produzir discussões que, sem dúvida nenhuma, permeiam uma decisão. Outra coisa que me parece fundamental, né, é a revisão do processo da participação do advogado, né? Hoje as sustentações orais são, em regra, muito formais, né? E não, os meus alunos, puxa, você não fica nervoso de ir lá falar? Eu falei, não, eles não me perguntam nada, é facílimo, eu decoro, falo qualquer coisa, ninguém presta atenção e nós continuamos, né? Os que são amigos fazem uma pequena reverência, mas é um negócio difícil mesmo, é fazer audiência trabalhista, né, Beto? O juiz te pergunta coisa, você não sabe. Então, quer dizer, não faz muito sentido, porque isso toma tempo do tribunal e não encaminha o processo. Talvez nós tivéssemos que ter audiências onde as partes, os advogados sejam sabatinados, questionados, e não precisa decidir ali, depois decide-se essa questão, né? Veja, e quando digo depois decide essa questão, também não estou propondo aqui o modelo americano, onde essa decisão se dá em Câmara. Eu acho que o Brasil conseguiu, é uma jabuticaba, só nós marchamos no sentido contrário, mas me parece uma coisa magnífica, ainda mais num país que tem problemas de transparência. Eu sei que é duro para os senhores ter que fazer isso, mas me parece um ganho fantástico para a nossa democracia, um exemplo de deliberação pública. Ora, o fato da deliberação ser pública não significa que aquilo que foi dito seja exatamente o que é o voto, a decisão. E aí, minha última ato de pedância e proposição é que nós precisamos não ter mais 11 decisões do Supremo. Tá? Então, quando eu pego alguns casos, por exemplo, maravilhosos, eu fico contente porque aqui eu concordo com todo mundo nos grandes casos, então eu me sinto muito à vontade, fico feliz, né? Mas, quando nós pegamos a célula-tronco, os votos dos senhores são muito distintos. Tá? Esses votos são votos que me permitem... Né? Mas mesmo, às vezes, votações unânimes, os votos são distintos. Os fundamentos são distintos, as razões são distintas. Não estou criticando um ou outro, porque cada um tem os seus fundamentos e as suas razões, não é essa a questão. Agora, para guiar o sistema com 14, 15 mil juízes, e a todos nós, como advogados, sem dúvida nenhuma, nós precisamos saber qual é o voto da Corte, qual é o direito que a Corte proclama. E, para isso, talvez nós devêssemos, quer dizer, não estou também propondo a radicalidade do modelo francês, onde sai uma pequena atazinha dizendo, por essas razões, esse é o direito. Esse é o modelo francês. Não é mais um modelo onde nós tenhamos o voto da Corte, o voto da maioria, transcrito por uma pessoa que galvaniza grande parte dos argumentos, da razão de decidir e do decidido. Né? Porque isso talvez permitisse que o Supremo pudesse decidir menos e mandar mais. Pudesse governar o Poder Judiciário de uma maneira mais contundente. Tá? Isso me parece algo fundamental e, sem dúvida nenhuma, dependeria de uma reconfiguração, uma capacidade que os tribunais estaduais e federais para se reposicionarem. Né? Sem dúvida nenhuma, há hoje essa luta do baixo clero com o alto clero que torna as coisas muito confusas. Eu acho que nós precisamos ter uma consciência de que o sistema judiciário não pode ser um jogo individual, onde cada um faz a sua justiça. Então, isso passa muito pela cultura jurídica. E, por último, sem dúvida nenhuma, a redução das decisões monocráticas, que é um problema central, uma corte que fica muito vulnerável quando tantas decisões
Como aqui tem 9 coisas, não tem 10, faltou uma, eu acho que a última poderia ser o bom humor demonstrado hoje pela ministra Carmen Lúcia. Muito obrigado. Bom, o professor Oscar Vilhena Vieira, contraditoriamente, comprovou a razão do acerto na escolha no convite. Já passo imediatamente a palavra para o nosso conselheiro, Roberto Timório. Boa tarde a todos. Eu gostaria de começar parabenizando a Associação dos Advogados e o Instituto Vitor Nunes Leal por esse colóquio e essa oportunidade de enraizar esse debate entre advogados, ministros e todos aqueles que estudam o direito constitucional e que enxergam aí uma necessidade de evolução do sistema. Eu também aqui vou seguir a linha do Oscar, dispensar os protocolos e seguir diretamente ao tema. O ministro Aires Brito terminou a apresentação dele mencionando que o controle difuso é o mais democrático e hoje o controle concentrado tem permitido endereçar uma velocidade maior para a resolução de uma série de problemas que têm emergido, o que é uma plena verdade. O que eu gostaria de abordar é que essa coexistência, essa coabitação desses modelos de controle difuso e de controle concentrado tem sido, em certa medida, a linha mestra da evolução do sistema de controle de constitucionalidade no Brasil. E a isso, depois nós vamos passar, soma-se também a questão do afunilamento, a questão da incapacidade da Corte de dar vazão a toda essa demanda. Não foi a Constituição de 88 que inaugurou propriamente esse sistema misto de controle de constitucionalidade. O controle difuso iniciou em 1891, e tomou a sua feição, a mesma feição com a qual ele foi entronizado na Constituição Federal de 1988, com a Constituição de 34, que trouxe 2 mecanismos importantes. A cláusula de reserva de plenário, prevista hoje no artigo 97, pela qual apenas pela maioria absoluta dos membros da Corte, do Pleno ou do respectivo órgão especial, a inconstitucionalidade de uma norma pode ser decretada, e a suspensão da lei declarada inconstitucional pelo Senado, mencionada pelo ministro Aires Brito. Até aí, com a ampla preponderância e única preponderância e a única existência do controle difuso, surge, com a emenda 1665, a fiscalização abstrata. De início, o Supremo até demorou para se perceber que se tratava de uma figura nova e continuava remetendo as suas decisões para que o Senado suspendesse e emprestasse a elas eficácia erga omnes. Essa situação muda em 75, com parecer administrativo do ministro Moreira Alves, mas até então havia uma clara preponderância do controle difuso, sobretudo porque a legitimação para propor a então chamada representação de inconstitucionalidade era exclusiva do Procurador-Geral da República. Houve até um caso de uma reclamação, a reclamação 849 do MDB, numa questão, numa lei que tratava da censura prévia e, portanto, carregada de força política, que pretendeu aduzir que o Procurador-Geral da República estava obrigado a apresentar a representação de inconstitucionalidade. Não foi essa a postura do Supremo, até me parece correta e levou a uma aposentadoria precoce de um dos ministros, mas o fato é que isso trouxe reflexos no artigo 103 da Constituição. Quando surge novamente o modelo do controle de constitucionalidade, em 98, ele toma o seu novo perfil, passa a existir o controle difuso, historicamente incorporado, com a cláusula de reserva de plenário, com a prerrogativa do Senado de suspender a constitucionalidade, e uma série de mecanismos de controle concentrado. A inconstitucionalidade por ação, a inconstitucionalidade por omissão, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que ninguém sabia muito bem o que era, e depois a isso se incorporou a ação declaratória de constitucionalidade.
que talvez seja até a prova maior dessa falta de integridade das decisões, né? Você necessitar de uma ação para declarar que a lei é constitucional. Nesse panorama, aliado a uma ampla legitimidade, que passou a ser do presidente da República, mesa do Senado, mesa da Câmara, mesa das Assembleias, governador, partidos políticos com representação, a Ordem dos Advogados, confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional, até usando aqui uma expressão do ministro Barroso, o interesse jurídico passou a ter que ser muito chinfrim para não se conseguir alguém que postulasse algo na via do controle concentrado. Nesse momento, os dois controles passam a ter igual importância, sendo difícil dizer aí o que realmente passou a preponderar, com números elevadíssimos, tanto de recurso extraordinário, como de ações diretas de inconstitucionalidade. A partir daí, passa a haver, talvez, um movimento de identificação entre essas formas de solução de conflito de constitucionalidade, e o que é até natural, na medida que os 11 ministros se deparam com a mesma matéria em duas vias distintas e a elas tem que atribuir formas de decisão completamente diferentes. Acho que o primeiro movimento de convergência passou a ser uma convergência, uma aproximação quanto ao objeto. E aí eu faço até pego até um gancho aqui do ministro Aires Brito, quando ele mencionou a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que basicamente, com o seu princípio da subsidiariedade, é o que não couber no resto está aqui. E essa foi uma verdade, quer dizer, o próprio legislador, no artigo 1º da Lei 9882, foi lá e inseriu: cabe também a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando for relevante o fundamento de controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. Talvez as duas principais categorias jurídicas que estavam afastadas do controle concentrado, até esse momento, fossem a lei municipal e os atos anteriores. Em relação à lei municipal, o Supremo tinha uma interpretação absolutamente literal do artigo 102.1a, que dizia, olha, o dispositivo fala em controle de atos normativos federais e estaduais contrários à Constituição Federal. Logo, ao não dizer nada sobre os atos municipais, não cabe essa via de controle. Até interpretou sistematicamente para dizer que as leis distritais podem ser controladas quando em exercício de competência estadual e, obviamente, não podem quando em exercício de competência municipal. Já em relação aos atos anteriores, a discussão, já existia até um posicionamento pacífico, praticamente, do Supremo em relação a não admitir, entendendo que não há constitucionalidade superveniente, o que há é revogação da norma, mas com a ADI número 2, esse debate volta à tona e se mantém a posição inicial, vencidos, salvo engano, o ministro Pertence, o ministro Nery da Silveira e o ministro Marco Aurélio. Esse episódio até levou à edição de 2 artigos, e quem lê-los vai balançar cada hora para um dos lados, porque a argumentação dos dois é excelente. Um do ministro Paulo Brossard e outro do ministro Pertence, intitulado As Razões dos Vencidos. Isso para mostrar um pouco o colorido dessa questão. Com a arguição de descumprimento do preceito fundamental, o direito anterior passa a poder ser controlado. E essa grande diferença de objeto de uma via e outra desaparece. Particularmente, eu até acho que há uma certa incongruência na posição do Supremo Tribunal Federal, porque se o vício de inconstitucionalidade é congênito, se a questão se resolve na revogação e, sobretudo, se um legislador não poderia violar uma Constituição que ainda não foi editada, como é que ele poderia descumprir um preceito fundamental de uma Constituição que ainda não existe? Quer dizer, aqui tem talvez uma fissura no raciocínio que precisa ser comatada, ou bem cabe nas duas vias o controle da lei municipal, ou talvez não do ato anterior, ou talvez não devesse ter espaço para nenhum nem para outro. A segunda linha de convergência diz respeito à aproximação dos efeitos.
O legislador, na Lei 9868, veio estabelecer no artigo 27, que está inserido topicamente no capítulo da decisão em ADI, da decisão em ADC, ou seja, da decisão em ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade, que o Supremo Tribunal Federal, ao declarar a inconstitucionalidade de um ato normativo, por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderia modular os efeitos dessa decisão, seja determinando que ele produziria efeitos a partir do trânsito julgado, fixando uma data no passado ou até mesmo uma data no futuro. Tem aí uma novidade, de fato, porque o Supremo já tinha precedentes em controle difuso e concentrado, declarando a eficácia ex nunc para salvaguardar a segurança jurídica. Mas aqui, com bastante influência do direito alemão, se transforma numa possibilidade real colocar efeitos bastante diferidos. O ministro Joaquim Barbosa, até num agravo de instrumento 641798, colocou que, em princípio, a técnica da modulação temporal dos efeitos da decisão reserva-se ao controle concentrado por força de disposição legal expressa. Mas o fato é que o ato de controlar e de decidir é o mesmo. Pode até se discutir qual vai ser os efeitos que isso deve produzir, se inter partes ou se erga omnes, mas o ato é o mesmo. E exatamente por isso, o Supremo logo começou a modular os efeitos em qualquer via. E hoje, vamos dizer, a modulação é a exceção, mas ela é a exceção no concentrado e no difuso. E a forma de decidir passou a ser igual em um e em outro. Houve também uma convergência, e os casos são inúmeros. Num município em que havia uma ausência de proporcionalidade entre o número de vereadores e a população, o Supremo Tribunal Federal atribuiu efeitos pró futuro à declaração incidental de inconstitucionalidade para não gerar um caos, uma ingovernabilidade. Em relação às contribuições sociais, ao prazo decadencial para as contribuições sociais, que a Lei 8212 previa um prazo de 10 anos, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da norma, mas atestou que os recolhimentos realizados sob a sua vigência eram válidos, salvo para as pessoas que já os estivessem questionando na via difusa. Quando do julgamento do conflito de competência, que tratava de quem deveria decidir os acidentes de trabalho depois da emenda 45, o Supremo Tribunal Federal, de início, teve uma posição, depois mudou a sua posição, mas também criou uma solução de postergar os efeitos da decisão, criando um marco temporal e dizendo, olha, o que está em trâmite na Justiça Comum e já teve julgamento de mérito, lá continua. O resto é deslocado para a Justiça do Trabalho. O exemplo que o ministro Peluso falou da prerrogativa de foro com o cancelamento da súmula 394, também o Supremo ressalvou a validade de todos os atos até então praticados. Os motivos que levam a aplicar isso numa ou noutra forma são basicamente os mesmos. O interesse social, uma segurança jurídica e a confiabilidade nos precedentes da Corte. Quem entendeu e quem se portou de acordo com o que o Supremo vinha decidindo, tem que ter o seu direito assegurado, não pode ter uma surpresa. Outro item que vem mostrar uma convergência desses dois sistemas é a figura do amigo da Corte. A Lei 9868 estabeleceu no artigo 7º, parágrafo 2º, a possibilidade de terceiros se manifestarem no processo concentrado de constitucionalidade. E hoje é um lugar comum, assim, quase todas as ações diretas de inconstitucionalidade contam com diversos amigos da Corte. Mas isso também foi previsto para o controle difuso. O artigo 482 permitiu, nos incidentes de inconstitucionalidade, quando a questão fosse discutida em plenário, que os legitimados do artigo 103 ou que terceiros fossem admitidos a se manifestar. Começa aqui a se dar uma certa dimensão objetiva ao controle difuso. Porque se o interesse que está sendo discutido é intrapartes, se só as duas partes estão lá litigando, por que admitir terceiros? Porque já se percebe que essa decisão vai reverberar efeitos. A isso se soma a própria repercussão geral. A emenda
Constitucional 45 e a Lei 11.418 também deram essa dimensão objetiva ao controle difuso de constitucionalidade. Para efeito de repercussão geral, passou a existir um pressuposto material, que é a existência de uma relevância política, econômica, social ou jurídica, mas também um elemento subjetivo. O interesse discutido precisa superar o interesse subjetivo da causa, ou seja, tem que ter um algo a mais para que o Supremo aprecie essa questão, não basta ter uma violação à Constituição. A eficácia dessa decisão também proferida em controle difuso na repercussão geral também sofreu alterações. Em primeiro lugar, a decisão que nega a repercussão geral vale para todos os casos idênticos. A decisão de mérito que é nela proferida autoriza um juízo de retratação daquela decisão que foi feita. E a cassação e uma decisão contrária autoriza a cassação liminar. Ou seja, a decisão em controle difuso passa a ter uma eficácia que vai um pouco além daquele âmbito estritamente inter partes. Há aí uma série de questões de ordem no Supremo Tribunal Federal tentando ainda definir exatamente qual é o nível dessa eficácia, mas já se indica que há algo a mais. E recentemente, no Supremo Tribunal Federal, se instaurou uma outra decisão que diz respeito a uma convergência, talvez total, entre a eficácia do controle difuso e a eficácia do controle concentrado. Na reclamação 4335, surgiu a seguinte questão. Um juiz do Acre não aplicou uma decisão do Supremo Tribunal Federal em controle difuso, que havia julgado inconstitucional um dispositivo da Lei 8.072 que impedia a progressão da pena para aqueles condenados em crime hediondo. Esse juiz da Vara das Execuções Penais de Rio Branco fundamentou que o Supremo demorou 10 anos para decidir a questão, decidiu por apertada maioria, o ato não havia sido declarado inconstitucional e que, portanto, ele não precisaria segui-lo e não havia aí nenhuma ruptura e nenhum descumprimento da posição do Supremo. A Defensoria entrou com uma reclamação que teve a relatoria do ministro Gilmar Mendes. E essa discussão passa a ser um divisor de águas na jurisprudência do controle difuso. Primeiro, o ministro Gilmar Mendes resolveu analisar novamente os fundamentos do artigo 5210 e concluiu que, a seu ver, essa prerrogativa democrática teria se esvaído, porque a grande função seria ser uma trava e mais um mecanismo de checks and balances, prevendo a separação de poderes, mas que havia se esvaído. Na medida que o Supremo poderia declarar, em sede de controle concentrado, com eficácia erga omnes, a inconstitucionalidade de uma norma, remeter ao Senado não implicaria, a falta da remessa ao Senado, ou melhor dizendo, emprestar efeito erga omnes diretamente a essa decisão, não violaria propriamente nenhuma competência do Senado, porque essa situação poderia acontecer num caso gêmeo, desde que a via fosse outra. Ele levantou que essa resolução do Senado não serve mais, não se presta mais a resolver uma série de problemas que estão atrelados às novas formas como o Supremo vem decidindo os conflitos constitucionais. De que valeria essa resolução do Senado num caso de uma declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade ou num caso de interpretação conforme e assim por diante? Ou seja, o efeito dessa resolução estaria adstrito aos casos, vamos dizer, clássicos de declaração integral de inconstitucionalidade da lei ou parcial de um determinado dispositivo com eficácia retroativa. Levantou que diversas questões que hoje chegam ao Supremo, por exemplo, nas vias de ações civis públicas, a decisão no controle difuso já contempla uma eficácia maior. Mencionou que, se o vício é de inconstitucionalidade, a competência do Senado talvez devesse ser, de fato, vinculada. O Senado deveria estar obrigado a suspender a execução da lei e não seria mais uma faculdade, como historicamente vinha entendendo o Supremo Tribunal Federal.
Depois ele mencionou uma certa transcendência dessas decisões em controle difuso. Fez menção ao artigo 557 do CPC, que permite que o relator, com base em jurisprudência dominante do Supremo, dê provimento ou negue provimento a recurso contrário às decisões da Corte. Mencionou que quando o Supremo decide uma matéria, no Tribunal ACO, a Câmara está dispensada de remeter a questão para o plenário, podendo decidir com base diretamente na jurisprudência do Supremo. Ou seja, foi mostrando que esses precedentes do Supremo em controle difuso de inconstitucionalidade já são dotados de certa eficácia. Como conclusão, o ministro Gilmar Mendes assentou o seguinte: tal como assente, não é mais a decisão do Senado que confere eficácia geral ao julgamento do Supremo. A própria decisão da Corte contém essa força normativa. A não publicação não terá o condão de impedir que a decisão do Supremo assuma sua real eficácia jurídica. Essa linha mostra uma nivelação praticamente total entre aquilo que se discute na via concentrada e aquilo que se discute na via difusa. Se colocaram, contrariamente a essa posição, os ministros Lewandowski, Sepúlveda Pertence, Marco Aurélio, Joaquim Barbosa. O ministro Joaquim, inclusive, mencionou que, no caso, o anacronismo não era da norma, era do juiz. O ministro Teori, num voto vista, começou a propor um certo caráter expansivo às decisões do Supremo, ou seja, uma eficácia intermediária entre um e outro. Ele passou a discorrer que as decisões em controle difuso são dotadas de uma força expansiva, que o ordenamento jurídico tem cada vez mais permitido decisões com base nos precedentes do Supremo e emprestado valor jurídico a esses precedentes, ou seja, não se adotou um sistema igual ao stare decisis americano, mas o precedente também não é meramente indicativo. Discorreu sobre o Supremo já vir emprestando uma eficácia transcendente quando decide, e aí até pegando os exemplos que eu citei, quando o Supremo diz, essa lei é inconstitucional, mas os recolhimentos que foram feitos são convalidados. Ele já está direcionando, num caso concreto, como os demais casos deverão ser decididos. E outros exemplos. Então, o Supremo já começa, quando declara em controle difuso a inconstitucionalidade, a assentar quais são os efeitos que os demais magistrados devem emprestar àquela norma. A partir daí, ele diz, o que é isso se não uma eficácia transcendente? Por que o Supremo define como os demais magistrados deverão decidir, se isso não tem efeito nenhum? Quer dizer, na verdade, isso tem um efeito jurídico que deve ser observado. E ele chama isso de um caráter expansivo dessas decisões em controle difuso. Dando eficácia prática a essas decisões expansivas, ele conclui o seguinte, que tem que se reconhecer um valor maior a esses precedentes do Supremo Tribunal Federal e propõe que não se admita reclamação indiscriminadamente acerca de qualquer precedente do Supremo, mas que as pessoas legitimadas no artigo 103 podem, com base em precedentes em controle difuso, apresentar a reclamação. De novo, se mescla aí uma figura do controle concentrado com uma decisão proferida basicamente em controle difuso, ou seja, aquele que não foi parte, que não tem nenhuma correlação com a decisão, pode apresentar a reclamação. Na prática, ele propôs que, no caso concreto, a reclamação fosse conhecida e fosse provida, porque no meio dessa disputa sobreveio a súmula vinculante 26, que emprestou aí sim a eficácia erga omnes à declaração de inconstitucionalidade do Supremo naquela matéria. Embora posterior não tenha o porquê não ser aplicada no caso. Ele acabou sendo acompanhado pelo ministro Barroso, pelo ministro Celso de Mello e pela ministra Rosa Weber. Esse caso é curioso porque ele evidencia bem uma discussão do Supremo em querer atribuir para cada decisão uma eficácia geral. E, na verdade, essa vazão ela vem de uma necessidade prática, ela vem de uma necessidade de solver mais rápido a multiplicidade de casos que estão aí.
Então, em alguns casos, talvez com algum sacrifício da congruência teórica, mas com um forte apelo pragmático, o Supremo Tribunal Federal tem direcionado as suas decisões de modo a emprestar a maior eficácia possível e a reduzir com isso o número de casos. Há um problema latente aí, quer dizer, que diz respeito à livre convicção, quer dizer, o que se deve entender pela livre convicção do julgador. Talvez o problema maior não esteja em qual é o tipo de eficácia que vai surgir da decisão do Supremo, mas como cada julgador tem interpretado o princípio da livre convicção. É um princípio que deveria ser válido, mas que tem como barreira a segurança jurídica e a isonomia. E por que a isonomia? Rapidamente, no direito saxão, eles perceberam que a ideia da isonomia só na lei era insuficiente, que a lei é interpretada e achar que há um modelo único e que todo juiz vai caminhar para a mesma decisão e se isso não acontecer, vai haver uma correção em algum momento, não acontece. Então, a isonomia ela também é realizada por decisões equivalentes, por decisões iguais para todos os casos concretos. Esse acórdão ainda não foi publicado, tá? Mas a decisão definitiva já houve, agora em março de 14, embora não tenha o texto. E agora resta ver, vamos ver quais são os desdobramentos disso, até porque com a aplicação da súmula 26, não necessariamente a base teórica da decisão vai ter que estar necessariamente assentada. Não deixa de ser difícil conviver esse modelo com a nova figura da súmula vinculante, porque a partir do momento que o próprio legislador constituinte autorizou que o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3, atribua a eficácia erga omnes e efeito vinculante à sua decisão, não parece tão relevante essa necessidade de atribuir esse mesmo efeito ao controle difuso, esvaziando ou, nas palavras do ministro Gilmar, criando uma mutação constitucional que teria modificado a interpretação e a própria redação do artigo 5210. O ministro Vitor Nunes Leal, quando examinou esse artigo 5210 na redação anterior, mas que era substancialmente a mesma, defendeu que a competência do Senado era e deveria ser discricionária. E levantou, inclusive, como evidência disso, o caso de um precedente que tivesse sido tomado por uma escassa maioria e que houvesse indícios aí de alteração na composição da Corte. Muito bem. Nessa decisão, na reclamação, não participaram os ministros Dias Toffoli, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Luiz Fux, e ainda vai aí a aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa. Então, talvez, com essa mesma prudência implícita na decisão do ministro Vitor Nunes Leal, que essa questão deva ser analisada. É isso. Muito obrigado. Roberto, muito obrigado por encerrar essa parte das palestras. Realmente o tema é complexo e variado. A doutora Lúcia já fica convidada a organizar novo evento para a gente tratar sobre jurisdição de constitucionalidade. O ministro Aires Brito, o doutor Oscar, fazer uma errata em nome da coordenação do evento, até para eximir os demais, especialmente a doutora Lúcia, pelo termo. Quem escolheu o termo fui eu. Como criminalista da província, só poderia sair errado. Prometo só usar a jurisdição de constitucionalidade daqui para diante. O nome tem sido esse, controle de constitucionalidade. Apenas eu suscitei um questionamento, fiz uma provocação. Só isso. Eu vou primeiro direcionar uma pergunta da internet para o professor Oscar Vilhena, depois direcionar as perguntas para o ministro Aires Brito, também para ele poder fazer as suas considerações finais. Oscar, se você já quiser. Essa aqui? Tá. Então, a Iris Vânia Santos Rosa pergunta se já existe algum artigo na Constituição que já autoriza a desconcentração da jurisdição constitucional. Veja, Iris, sim, a Constituição ela tem um sistema de controle difuso muito longevo, muito antigo, e funcional no Brasil.
o que se tem a partir de 1988 é um processo de concentração. Tá? E o que ocorreu com a emenda 45 foram alguns mecanismos para que se devolva um pouco desse processo difuso. Então, eu digo que já estão presentes. Ao meu ver, o grande problema é o modo como nós compreendemos a natureza do recurso extraordinário. Nós temos direito subjetivo aqui, presentes aquelas requisitos, o extraordinário suba ou não. Ou ele é simplesmente um instrumento pelo qual o tribunal corrige problemas que ele detecta ao longo do sistema jurídico. Hoje, prevalece uma noção de que ele é um direito subjetivo. E, portanto, se eu tenho direito a um recurso, não se constitui a coisa julgada. Tá? Então, esse eu acho que é o problema fundamental que nós precisaríamos transcender para que, cumprido o duplo grau de jurisdição, temos coisa julgada, pode-se ter execução, em alguns casos nós já podemos, evidentemente, e o recurso ele seja simplesmente algo que venha a corrigir o sistema jurídico. São muitas as questões, eu vou tentar sintetizar, porque nós temos, depois dessa palestra, dessa mesa, um intervalo, uma pausa para o café, um coffee break, como preferirem, para voltar à última. Então, para não avançar no horário, eu vou... Professor Oscar Vilhena, a necessidade de colher o voto médio da Corte em determinadas situações e a dificuldade inerente a essa técnica não seria um forte argumento a favor da adoção da opinion of the court no Brasil? Por outro lado, a existência da opinião da Corte não iria dar ênfase excessiva às opiniões divergentes, eventualmente publicadas, e ao mesmo tempo silenciar ou tirar o foco da posição vencedora? Paulo Penteado faz essa pergunta. Outro colega também, professor Oscar José Silvestre, pergunta sobre a sustentação oral, que a sustentação oral depois do voto do relator, de certa forma isso já foi abordado, mas se eu puder voltar, isso é uma questão muito importante para os advogados. Um colega que não se identifica faz uma pergunta sobre, que toca jurisprudência vinculante, e eu convido o colega a ficar e endereçar a pergunta na próxima palestra, que eu acho que vai ser muito mais interessante a gente abordar essa pergunta aqui na palestra seguinte. Então, eu passo essas últimas... então, já deixo para a próxima. O doutor Oscar para responder essas últimas perguntas, aí depois eu faço as duas últimas para o ministro Aires Brito. Então, veja, o voto mérito, né? Eu não sei qual é a posição dos demais aqui, que tem muito mais experiência do que eu, é algo difícil de ser concebido, né? Mas o fato é que, para que uma jurisprudência tenha densidade para guiar as demais instâncias, inclusive para guiar o próprio Supremo Tribunal Federal, né, é evidente que se ela puder ser organizada de modo a que as razões de decidir, os fatos estejam claros, por que aqueles fatos sejam relevantes, a razão de decidir e realmente a regra que foi aplicada a partir daquela decisão, isso tudo nos permitiria, enquanto comunidade jurídica geral, levar aquela jurisprudência de uma maneira mais, vamos dizer, contundente no modo como nós argumentamos, todos no ordenamento jurídico. Hoje, né, eu brinco, na minha época era o Teotônio Negrão, né, você abriu o Teotônio Negrão e escolhia qual jurisprudência a seu favor. Né? Hoje já é muito mais sofisticado do que isso, mas muitas vezes você escolhe qual ministro a seu favor. Evidente que os votos dissidentes são importantíssimos, até porque muitas vezes são melhores do que o voto da Corte, então é importante que eles estejam lá caracterizados, que os votos concorrentes eventualmente sejam colocados, mas em grande maioria dos casos, né, numericamente, evidentemente, a grande maioria dos casos é unânime no Supremo Tribunal Federal, estatisticamente é unânime, mas nos casos difíceis é que nós temos o problema dessa conjugação. Esse é um esforço que, ao meu ver, é um esforço fantástico, e muitas outras cortes o fazem. Eu tenho acompanhado muito o trabalho pela Corte Sul-Africana, não vou falar dos americanos, porque aí já é um outro mundo, mas, por exemplo, a Suprema Corte Sul-Africana, a Suprema Corte Colombiana, a Suprema Corte Húngara, elas têm feito esse esforço realmente de produção de uma opinião da Corte, e vamos dizer, as divergências são explicitadas, mas como divergência. Isso eu acho que daria uma enorme... não é algo fácil, eu gostaria de ouvir depois
os ministros que estão aqui quais são as dificuldades de se fazer isso, mas é evidente, eu falo tudo isso desde que o número não seja obsceno. Mas se você tiver que julgar milhares de casos, você jamais vai conseguir fazer isso. Se você tiver que julgar centenas de casos ao ano, talvez isso seja possível, mas é uma forma de ordenação do sistema jurídico. A sustentação oral não tem o que falar. Isso, veja, ela é menos relevante, ela toma tempo e, ao mesmo tempo, ela não tem um impacto, eu não sei, em algumas circunstâncias, é a minha impressão, e nós deveríamos calibrar, talvez dividir a audiência. Tem as sustentações, ouve-se. Eu participei de algumas audiências públicas, que é esse fato novo, em algumas delas, você tinha a presença de um ministro, não tinha dos demais, então também não sei qual é a eficácia delas do ponto de vista do convencimento dos ministros, né? Eventualmente, quando você olha as decisões, tem ali um argumento que foi colocado nas audiências públicas, mas eu não sei qual é a importância que elas têm. Me parece que não é muita, ela é mais ela tem uma importância retórica no debate público nacional, tá? Mas ali, para tomar decisão, mas eu não posso julgar, os senhores é que sabem qual é a relevância dela. Obrigado. Ministro Aires Brito. Tem a oportunidade de ouvi-lo mais um pouco. Eu vou passar uma pergunta, o senhor já leu a outra e o senhor aproveita para fazer todas as considerações que lhe pareçam pertinentes. Ministro Aires Brito, pergunta o colega Sérgio Cavalcante, o Supremo Tribunal Federal não serviria de professor, entre aspas, para o Legislativo em razão do despreparo e da desqualificação da maioria dos parlamentares para legiferantes? Uma pergunta bastante recorrente, com ela já passo a palavra para as demais. A democracia, tão bem expressa na eleição dos ocupantes de cargos eminentemente políticos, que são os cargos parlamentares e as chefias do Poder Executivo, as eleições, elas fazem da democracia representativa algo aparentemente paradoxal. É a democracia representativa ter de extrair sapiência de um eleitorado majoritariamente pouco esclarecido. Por exemplo, eu vi uma pesquisa recente dizendo que 32%, 33% apenas dos eleitores brasileiros é que chegaram a completar o ensino fundamental. Mas é isso mesmo, isso é um aparente paradoxo. Experimentou todo tipo de modelo de organização do Estado e da sociedade e nenhum chegou à altura da democracia. Democracia é como concurso público e licitação. Licitação tem defeitos, concurso público tem defeitos enquanto processos competitivos? Tem. Alguém já inventou algo melhor? Eles podem ser superados? Me parece que não. Então a democracia continua, a meu sentir, o regime dos regimes. Como dizia Tobias Barreto, né, e Bobbio retomou muito esse estudo, mesmo sem citar Tobias Barreto, evidente. O que interessa é aperfeiçoar o regime representativo. É fazer da democracia um regime realmente fundado na soberania popular. Tobias dizia assim, num conceito radical de democracia que me parece tão atual e tão bom quanto o de Lincoln. Ali onde o povo não é tudo, o povo não é nada. E Lincoln disse, democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Essa pergunta tem a ver com a outra que me fizeram, que é sobre Eu não sou muito bom de ler, não, viu? Caligrafia aqui até que não é ruim, mas eu tenho dificuldade para ler. Mas me parece que é sobre a vontade permanente, aquela ideia de vontade permanente. O que eu quis dizer é o seguinte, é que essa expressão contramajoritária, né, o Supremo decide contramajoritariamente, precisa ser recebida com reservas, né? Porque há duas vontades normativas ali em jogo, sob o crivo do Supremo Tribunal Federal. Convenhamos, a vontade da lei é a expressão de uma vontade normativa do Congresso Nacional, que é poder constituído. Aí o confronto se faz, o parâmetro de controle, né? Essa lei é submetida à normatividade constitucional. Quando a norma é originária, constou da Constituição originária, ela é a expressão de uma vontade normativa nacional, que é uma vontade normativa permanente. É por isso que se pode dizer que a Constituição governa quem governa. Ela governa permanentemente quem governa transitoriamente.
Então, quando o Supremo põe essa vontade normativa permanente a salvo de agressões, ele está confirmando, sim, uma vontade majoritária. Só que é um outro tipo de vontade majoritária. Aquela que, por provir diretamente da instância chamada nação, pode normar sem ser normada. E o Congresso Nacional é uma instância normante, sim, mas só pode normar nos termos em que ele, Congresso Nacional, já foi normado. Entendeu? Claro que a Constituição se fez dependente do Congresso Nacional. Nisso pertence, eu acho que mais de 100 leis, não é, foram citadas pela Constituição originária. Eu até fiz uma crítica dura à Constituição e me arrependi depois. Chamei de Constituição paraplégica, porque ficava sentado numa cadeira de rodas à espera das muletas, digamos assim, da lei ordinária. Mas a Constituição aprestou, né, mecanismos supridores da omissão legislativa, de que são exemplos o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Sem falar aquilo de que já disse, sem falar aquela técnica de fazer dos direitos fundamentais, título 2º da Constituição, um mecanismo de elementarizar conceitualmente, de conferir conteúdos aos princípios fundamentais do artigo 3º. E sem falar, não é, que no próprio título 2º da Constituição, foi que ela disse, dos direitos e garantias fundamentais, ou seja, são direitos fundamentais servidos por garantias, direitos substantivos servidos por direitos adjetivos no próprio título da Constituição. Quer dizer, que preocupação notável do texto constitucional com a sua alta aplicabilidade, não é, com a sua autoincidência sobre o real. É a distinção fundamental entre poder constituinte e poder constituído que deita raízes em Emanuel Joseph de Sieyès. E eu trabalho muito com essas categorias porque acho que a compreensão delas ajuda muito a compreender o visual de conjunto da Constituição, o visual de conjunto. Eu procuro muito os conceitos geminados. Vejo que o Supremo, por exemplo, tem muito a ganhar quando percebe que certos direitos eles são interreferentes, eles repercutem sobre outros direitos. Por exemplo, a liberdade de imprensa é um relançamento, artigo 220, de direitos de personalidade que estão no artigo 5º, a partir do inciso 4º. Liberdade de pensamento, liberdade de informação, liberdade de expressão artística, intelectual, científica, de comunicação, liberdade de criação, como está no parágrafo 1º do artigo 220. Então, são direitos que não são estanques, digamos assim, autocentrados. Não, eles se comunicam, se interpenetram. A funcionalidade de um interfere na funcionalidade do outro. E quando se alcança o patamar dos conceitos geminados, que são sistêmicos, o intérprete imprime à Constituição, como um todo, ganhos de funcionalidade. Ganhos de funcionalidade sistêmica, exatamente. Os economistas trabalham muito com essa expressão, ganhos de produtividade. Nós deveríamos trabalhar com essa expressão, ganhos de funcionalidade interpretativa. E, por incrível que pareça, isso deita raízes nessa dicotomia fundamental entre Constituição e direito pós-Constituição, entre poder constituinte e poder constituído. A grande divisão do direito não é aquela que diz o direito se divide em público e privado, embora isso seja universalmente consagrado. Não é. O grande divisor de águas do direito é a Constituição, porque o direito começa com a Constituição. A Constituição é como uma mulher parturiente de primeira viagem. Quando nasce a criança, são 2 nascimentos, porque nasce a mãe, o que havia era uma mulher, não era uma mãe. Nasce a mãe, nasce a criança. Quando o poder constituinte parteja a Constituição, nasce a Constituição e nasce o ordenamento jurídico. São 2 nascimentos. E dentro do ordenamento jurídico nasce o próprio Estado. Então, o direito que o Estado faz para a sociedade não vale tanto quanto o direito que a sociedade faz para o Estado via Assembleia Nacional Constituinte. Eu apenas quis dizer isso, pode ser até uma teoria demasiadamente genérica, abstrata, etc., mas, para mim, ajuda a interpretação rigorosamente técnica dos dispositivos constitucionais, sejam os principiológicos, sejam os preceituais ou as simples regras.
ao ministro Aires Brito mais uma vez. Gostaria de agradecer muito a disposição, né, e a generosidade do comparecimento do senhor e renovar a alegria que foi recebê-lo aqui, já é uma presença já muito esperada. Agradeço também ao Oscar, ao Roberto, né, amigos da casa também, que compuseram uma mesa brilhante e profunda. Convido todos para um intervalo de 15 minutos e após o intervalo voltamos para uma mesa com o ministro Sepúlveda Pertence, bastante esperado, o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Teori Zavascki e o professor José Rogério Cruz e Tucci.